Hoje a live é com a Adriana Lacombe. A Adriana faz parte da quinta turma. Nós vamos estar papeando um pouquinho. A Adriana é uma pessoa com uma experiência vasta também na ginástica holística. E hoje vai partilhar um pouquinho dessa experiência dela, de tudo que foi, de tudo que é a ginástica holística na vida dela. E de todas as façanhas aí que ela tem feito nesse tempo. Adriana, vou te chamar. Boa tarde a todos, sejam bem-vindas para a nossa tarde de sexta-feira. Oi, Adriana. Oi, tudo bem? Tudo Deixa eu tirar bom? os comentários. Tá muito escuro aqui, Josete? Dá pra me Não, ver? agora dá para ver, dá. Eu peço Vou ficar sempre, às vezes segurando. chega um pouquinho para a tua esquerda, porque eu não tiro o comentário e aí senão Ixi. ele não fica correndo. Aí, perfeito, ótimo, porque Aqui? aí, Tá. aí te Eu vem vou tentar melhor. fixar aqui. Aí te vem melhor. Que essa E- luz. Não, tá ótima, tá ótima. Ficou bom. Acho que eu que tô baixinha aqui, quase sem cabeça. Aí. Eu tô aqui olhando só porque a gente cortou o cabelo ontem em casa. Eu tô olhando aqui. Eu acho que tá momento salão, porque eu também cortei o meu, que desde março que eu não tinha É, eu cortado. reparei que você tá com o cabelo diferente de ontem, de terça que a gente Terça que a conversou. gente conversou. Eu também cortei o meu e em Mas em casa. casa também? Não, não, Ah, não. tá. O Fui no meu eu cortei em salão, nem casa. conta. Não, marido tá virando cabeleireiro, mulher tá pintando cabelo sozinha, filha tá dando um trato, tá mudança É, mesmo, a novo minha filha momento. cortou o meu e eu cortei o dela. Ah, tá bem, tá bom. Tá bem, acho que ela leva jeito. Se a medicina não der certo, né? Pode ser Pode ser. cabeleireira. Ah, Adriana, seja bem-vinda aqui para esse Obrigada, bate-papo com Janete. a Eu que agradeço o gente. convite. Imagina, você tem um papel aí importantíssimo no Rio, um monte de gente comentando que ia estar aqui presente, que ia te É, que bom, escutar, o quanto você significou na vida de cada um. Então, que assim, bom. você tem aí realmente semeado muita Já tô vendo. coisa nesse âmbito. Carmen! Quanto tempo, Carmen! O povo vai entrando, Ângela. vai... Ângela, Simone, eu usei Ai, a fala Simone! delas aí, olha lá, usei a fala delas porque foi assim, de tocar o coração. E quando eu sinto Ai, isso, eu Simone é ponho super lá. suspeita. Nossa Senhora, Simone. Então fui pondo aí, porque, né, assim, nem todo mundo do Paraná, eu represento aqui o Paraná, Londrina, então vou reforçando as minhas colegas aí do Rio, de São Paulo, que tem escrito aí também muita história, você não só na ginástica holística, né, você tem escrito muita história dentro da osteopatia, né, Adriana? Até aí vai estar no Aham. congresso esse ano que nós temos aí em setembro, o primeiro congresso online de fáscias mundial, você vai estar lá, que eu vi. Muito É, legal, que teve um outro bom aí. congresso, a internet e a pandemia fez isso com a gente. Teve um outro congresso que o Léo também me convidou, né? Uma equipe lá, e a gente falou para 800 pessoas. É uma coisa impressionante, né? O poder Nossa, da internet. dessa internet, nem fale, não. É legal, porque tem muitas coisas que a gente está ganhando com isso também. Não são só perdas, não. Tem muitos ganhos Sim, também, né? sim. Eu tenho até, em relação ao ginástica holística, uma experiência que tem sido muito legal, né? Que eu quero contar depois, eu acho, para todo mundo. Ah, sim, sim. Tá Queremos falhando, saber da Adriane e a Josete? ginástica holística. Às vezes, mas é coisinha de internet, né? Que às vezes dá aquela, sabe, gaguejadinha, assim, a gente dá um tempinho de um delay, mas não tá indo, Tá, tá? se qualquer coisa Às eu vezes mudo de ela tá. lugar A aqui. gente. Tá. Se alguém comentar alguma coisa, se eu sentir que tá falhando mais, daí eu te dou um toque. Pode deixar. Beleza. Então, Então, acho que Adriana Lacombe na ginástica holística. Como é que é? Me fala. Então, eu fiquei pensando e quando eu vi a live da Lisa que eu assisti depois, né, eu fiquei relembrando muitas histórias quando a gente conversou também, foi muito bacana isso. Porque eu acho que para falar um pouco de como a ginástica holística está na minha vida, eu acho que eu tenho que contar um pouco da minha história, né? Como é que a ginástica holística chegou e o lugar que ela ocupou, né? Uhum. Então, assim, diferente da Alicia, que a gente fez graduação juntas, a Alicia sempre quis trabalhar em terapia intensiva, em hospital. Eu, assim, era a única coisa que eu dizia que eu não queria era isso. Só que eu era recém-formada e a gente tinha um acordo na turma, assim, ah,
hospital tal tá contratando, avisa todo mundo. A única pessoa da turma que não avisou, a gente cortou do grupo até hoje. E aí eu fui trabalhar num hospital do lado da casa dos meus pais, assim, com um salário super bom, era um lugar bom de trabalhar. E eu fui trabalhar na UTI neonatal. Foi meu primeiro emprego. E Aham. eu não sabia nada sobre UTI neonatal, não sabia nem abrir uma incubadora. Então foi, assim, um momento Nossa, de muita dedicação para desafio mim, mesmo. super desafiador. E fiquei como professora convidada da USP um tempo. Então, assim, a gente foi formada por uma carreira acadêmica, né? A gente não teve um direcionamento muito prático de carreira. A USP tem esse perfil. Então, Tá. assim, eu comecei ali, né? Certa de que eu ia seguir aquele trajeto, ia fazer mestrado, doutorado, ia ficar por ali. E aí casei com um carioca. Eu falo que na época a gente já se divorciou, mas ele aplicou o golpe. Ele foi para São Paulo e disse assim: "Ah, eu não me adaptei, agora é sua vez de tentar o Rio de Janeiro". E aí Sim. tava, a UERJ estava fazendo residência em fisioterapia, né? E Tá. aí eu falei, bom, se eu passar, já tem um caminho, mas não sei, 3 vagas, tal. Acabei passando, fui fazer residência na UERJ, em terapia Uhum. intensiva, que eu falei que eu não Nossa, queria trabalhar na minha não vida. queria. De lá eu fui trabalhar em alguns hospitais aqui de Niterói, de novo em pediatria, né, em UTI neonatal, e entendi que no Rio de Janeiro eu não ia conseguir ter a carreira que eu gostaria, né, no hospital. Assim, é muito diferente a interdisciplinaridade, o funcionamento das coisas, o compromisso. Eu falei, eu tenho que ter um outro jeito de viver minha profissão, a profissão que eu escolhi. E aí resolvi montar com um amigo meu que era desse hospital, que trabalhava junto de uma clínica de Uhum. dor. E falei, bom, eu preciso me instrumentalizar para trabalhar com esse processo. Eu não tenho formação, não recebi muita coisa na faculdade, esse perfil acadêmico. E fui, na época, fazer o RPG, que era a formação do momento, Do né? O momento, que RPG. estava bombando. Era o Pilates do momento, a Era o osteopatia do Pilates do momento. momento, RPG. Estava começando aquela ascendência do Suchá. E eu fui, inclusive, eu fiz a formação com a Alicia. Ela falou. Eu fiz e assim, fiz muitas supervisões em São Paulo com as pessoas que eu me identifiquei, mas assim, o método para mim nunca foi um método com o qual eu me identificasse completamente. Eu achava um saco, ainda acho até hoje, acho chato para o paciente, acho chato para o terapeuta. E depois, muito mais tarde, né, quando eu estudei os conceitos de mobilização neurodinâmica, eu acho o RPG, dependendo de quem executa, de um tensionamento neural incrível, né? Então, assim, eu entendi as bobagens que eu fiz a respeito do método com alguns pacientes, que me perdoem na época, que eu ainda não tinha. A gente vai adquirindo conhecimento com o tempo, né? Sim. Então, eu comecei a trabalhar no consultório com RPG e, Josete, ia super bem, ganhava dinheiro, comecei Uhum. assim, a fazer né, um nome no mercado, porque eu trabalhava justamente muito próximo a uma pessoa que eu tenho muito carinho, que é o professor Carlos Telles, que é um neurocirurgião que foi um dos primeiros pessoas a falar sobre dor no Rio de Janeiro. Então, foi assim, um presente. Ele confiou no meu trabalho sem nem saber Uhum. exatamente o que era. Sim. Então, assim, a gente construiu um caminho juntos. Mas eu nunca fui feliz com o trabalho do RPG. Eu morava em São Tá. Paulo, onde eu estava visitando, a Patrícia me convidou para conhecer, para fazer um workshop da Ângela dos Santos, né? Ângela Hum. Santos. E aí eu fui, a Ângela já incorporava algumas mudanças, algumas questões pessoais no trabalho da ginástica holística, mas assim, o workshop da Ângela foi ali um primeiro contato que eu tive com o trabalho de reeducação somática pelo movimento, né? E eu falei assim, cara, isso aqui é muito mais interessante, é muito mais respeitoso, é muito mais bacana. Voltei com aquela ideia, mas a formação era na França, eu achava completamente inviável sair do Uhum. Brasil, fazer uma formação, era muito jovem. E aí falei, bom, comecei a fazer um trabalho com a Ângela Beatriz, a saudosa Ângela Beatriz, que era aquela força da natureza,
que também tinha um trabalho já muito próprio, influenciado pelo próprio trabalho da Ângela, incorporada à ginástica holística, e fiz um ano de trabalho com a Ângela e resolvi, então, tentar, né, ser aceita na formação, aí manda carta, volta carta, aquela história, vocês já conversaram muito aqui, e lá fui eu, para a França fazer formação com dinheiro super contado. Tava lembrando disso outro dia, assim, porque meu ex-marido, a gente juntava dinheiro para comprar um apartamento, ele dizia, imagina que você vai pegar esse dinheiro em França, estudar, imagina! E eu, muito imatura, né, que o dinheiro era meu, Pô, inclusive, eu falei, bom, pedi dinheiro emprestado para minha mãe. Eu lembro de levar US$ 5.000 do dinheiro que eu tinha para fazer a formação e viver em Paris, cara. Então, quando eu cheguei lá, assim, o primeiro momento foi um choque. Eu não olhava nem para a Torre Eiffel. Eu falei assim, ai meu Deus, será que tem que pagar só de olhar? Né? E esse primeiro ano, né, essa primeira chegada, assim, foi difícil, né? amedrontava. Assim, a entrevista com a Mariju, a gente com medo. Foi? Amedrontava. Amedrontava. E, e as pessoas diziam, né? Não, a Mariju, aquela aura do conhecimento da professora, da mestra, né? Então, todo mundo com medo da entrevista. No final, foi uma entrevista muito acolhedora, né? E ela só me dizia na entrevista uma coisa muito engraçada. Ela falava assim: seu pé vai te dar muito trabalho. Eu olhava para ela e falava assim: ela é louca. Meu pé é do RPG, aquele pé largo, assim, sem arco anterior, sabe? Até o sapato que eu escolhi para estudar é totalmente inadequado. Ela, não, seu pé. E aí fomos o primeiro ano de formação. Foi muito transformador, né? Aconteceu a profecia da Marrijô, meu pé, num dado momento, eu não conseguia dar um passo nem para trás, para frente, para lado, lugar nenhum, né? Eu tive um neuroma assim agudo e Sério? sério. Eu lembro do dia, a gente parou num restaurante, a gente muito dura, fomos a um restaurante um pouquinho mais substancioso. Comemos num domingo, todo mundo feliz, na hora de levantar eu não conseguia dar um passo. Assim, não dava para andar. Eu não sei como eu cheguei no lugar que a gente estava, no apartamento. E aí, assim, foi fundamental o trabalho dinâmico dos pés que a gente tem, né, para eu conseguir andar, conseguir terminar aquele primeiro ano de formação. Aí voltei para o Brasil, eu dividi a sala com um amigo, esse amigo da clínica de dor, e eu falei, eu preciso me divorciar dele e ir para um lugar próprio. Eu fiz uma formação para um trabalho de grupo. Eu quero ter essa experiência, né? E aí, com muita coragem, eu aluguei uma sala no mesmo andar. Eu lembro de pagar luvas para alugar a sala, porque é num prédio muito central de Ipanema, que é o Fórum de Ipanema, um prédio muito procurado. E na época você tinha isso, né? Você pagava luvas. Aí Ah, aluguei a sala e comecei timidamente no trabalho de grupo, né? Muito com esses pacientes de dor crônica, né? E foi muito bacana como experiência. E o Teles demorou muitos anos, ele até bem pouco tempo ele falou assim, não, porque eu te encaminho um paciente para RPG, que ele tinha dificuldade de entender o que era o o trabalho, de trabalho. como, assim, e toda a gratidão que eu tenho por ele, né, de ter me proporcionado isso, é o próprio trabalho, que sem dúvida nenhuma que me proporcionou. E hoje a filha dele, a Vitória, que eu nem sei se está por aqui, que é uma fã do trabalho, ela largou a carreira editorial e está fazendo fisioterapia e ela disse que ela quer trabalhar com a ginástica holística, que é uma das coisas Olha que que ela quer legal. trabalhar. Olha Então eu que espero legal. retribuir isso a ele, né? Que ele, enfim, agora tenha também a própria filha com esse trabalho, né? E, e aí, assim, depois dessa volta, de ter começado essa sala, teve uma época que eu resolvi expandir, tive uma sala, tinha duas salas lá, fiz um lugar muito grande, que foi o lugar que a gente desenvolveu o trabalho com crianças, inclusive. A minha filha
Não sei se você estava num No simpósio com a Patrícia. congresso, eu estava no congresso no Rio quando você falou, eu tinha esquecido disso, é verdade. Você teve um forte trabalho da ginástica holística com as crianças. Verdade, Não Adriana. Bom, foi forte. a tua paixão com criança vem de muito tempo, então, né? Sim, é Foi uma coisa forte, que sim. Claro que foi forte, porque não tinha ninguém que tinha encarado o uso da ginástica holística com criança. Você eu estava cheguei a sendo acompanhar um tempo o trabalho um tempo não, eu fui à França ver o trabalho da Geni. a Geni. Eu fiz um tempo com ela lá também, numa dos anos. Depois ela saiu, né, ali daquela região, ela foi mais para o interior ainda, mas assim, foi muito legal para mim. Mas Uhum. esse trabalho eu fiz com o grupo da minha filha. Hum, Era ela, a Bia. Eu achava aham. que a Bia precisava muito, né? Eu achava assim aquele olhar de fisioterapeuta, né, sobre a filha, né? Eu achava que ela precisava muito. E aí eu juntei os melhores amigos dela e a gente começou ali a fazer esse trabalho por um tempo. E eu sempre com muitas dúvidas do que eu estava fazendo, de o que eu estava oferecendo àquelas crianças, né? Se eu estava mais tomando o tempo delas ou fazendo uma coisa que fosse boa para elas. E quando a gente resolveu compilar tudo isso e levar para o Congresso, é que eu tive essa dimensão, né, do que foi aquele trabalho. E você acredita que anos depois, uma amiga da minha filha, que hoje já tem 20 anos, né? Mas ela já, assim, com uns 10 anos, ela um dia falou para mim assim, tia, aquele trabalho que você fazia era tão bom, a gente não vai voltar a fazer, não? Ai, que Assim, legal. foi muito legal, né? Foi muito Aham, bacana. aham. Mas foi nesse lugar, né, já nessa sala, que a gente começou a elaborar a história da associação, né? Porque a gente terminou a formação em 96, em 97, não foi isso? A Marijô veio ao Foi Brasil. isso. Vocês são da quinta turma, né? E foi em 95 e 96. 97, no começo do ano, a Marijô veio para cá com a intenção de seduzir alguém para montar a associação. E eu estava E aí ela lembrando, indicou alguém para montar a associação, eu que estava era Adriana lembrando outro dia Marcon. disso, porque a gente estava no espaço, a gente estava, alguma coisa aconteceu aqui. Voltei? Voltou, tá aí. Rosete, voltei? Ah. A gente estava no Voltou, espaço tá aqui. da Maria Emília e todo mundo sentado, assim, ela falou, olha, a gente tem que ter, vocês têm que organizar uma associação brasileira para preservar esse trabalho. E aí falou, Adriana, você podia ser a presidente dessa associação, a primeira presidente. Eu era muito jovem, né, Josete, assim, muito imatura. E a gente foi almoçar, eu te contei, né? Aí eu comi uma abobrinha empanada e voltei depois com uma dor de estômago, enjoo, uma coisa horrorosa. Maria Emília fez um boldo macerado para mim. Eu Toda tomei, cuidadosa. toda cuidadosa. E aí a Marijô falou: O que que foi? Eu falei: Não, eu comi uma abobrinha, estava muito gordurosa, acho que não me fez bem. Ela falou assim: Ah, que bom. Eu achei que pudesse ser o peso da responsabilidade. Aí eu falei: Não, foi a abobrinha. Abobrinha. Ela Oxe. era, ela era muito sabida, né? Era muito sabida. E eu estava lembrando de outra coisa dessa ocasião que foi muito interessante, né? Porque hoje eu trabalho assim, eu trabalho com duas coisas, né? Com a ginástica holística, com os grupos Uhum. e com a osteopatia pediátrica, né? Que eu trabalho com bebês. E nesse dia, tava a Ivana levou a bebê dela. A Ivana tinha acabado de parir, acho que tinha pouco tempo. E eu não sei se foi bem essa história, eu já não lembro mais, tem muito tempo, mas assim, acho que foi algum trabalho de parto mais difícil, tal. O bebê tinha algumas moldagens de crânio, e a Ah, Marijô falou para ela assim: olha, procura um osteopata para tratar da sua bebê. Olha só que coisa, né? Eu estava lembrando disso. Mas enfim, aí a partir daí a gente começou a fazer os alicerces da associação. Foi uma coisa muito trabalhosa, dispendiosa, né? Eu não tinha noção do quanto, bom,
devia ter no íntimo, devia ter porque eu tive a dor de estômago, mas deu muito trabalho, a gente consumiu muito, inclusive financeiramente, né? Eu não sabia que custava tão caro. A gente teve muita ajuda da Silvia lá pela França, né? Fazendo essa ponte. A Joyce me ajudou muito aqui, né? A Joyce teve muita Uhum. paciência de os advogados com a gente. Que E a são gente duas conseguiu pessoas fazer o formadas, registro. né? Só para eu retomar que são, porque a Joyce ainda vem e a forma que a Silvia vai participar de uma forma diferente das lives. Mas são duas pessoas que são formadas também pela associação e foram te dando esse respaldo. A Joyce na época não era ainda, né, Adriana? A Joyce foi depois, ela foi logo É, depois. que Você foi uma legal. turma depois, ela talvez tenha ido Isso, foi duas junto turmas com a Alicia. depois. Uhum, isso mesmo. Eu conheci a Joyce das aulas que eu fazia com a Silvia, né? Uhum, A uhum. Joyce foi junto com a Alice, exatamente. Foram juntos. E aí a gente, aturando todas aquelas chatices, conseguimos fazer associação, conseguimos fazer. A gente na época descobriu que não era possível registrar o nome, né? Ginástica holística não é possível, são dois nomes de domínio público. Mas aí a irmã da Silvia, que é uma super designer, deu pra gente de presente aquela logomarca, que eu acho muito bonita, né? Que a gente resolveu usar aquela figura que a Marijô gostava muito. E aí a gente fez o registro da logomarca e começamos a pensar, né, em talvez fazer uma formação em colegiado, em como seria, as pessoas começaram a se reunir para pensar nisso. Mas o início da associação foi bem esse, né? A Marijô impôs Uhum. a gente esse E pequeno trabalho, encarou, né? você encarou, Eu acho que eu não instituiu tinha a menor e noção do eu que acho ia que eu não tinha a ser. menor noção. Mas é assim, Mas é uma forma que a gente tem hoje ainda, né? A gente vai tentando instituir essa associação. Eu comento até que acho que por essa razão dela ter vindo com esse intuito de colocar essa marca dela, a associação, que por isso que a gente ainda vai levando a associação e tentando, cada um contribuindo na sua fase, no seu momento, com seu sangue, com seu suor, com seu dinheiro, como você teve muito. Acho que foi legal você citar também a marca, porque ninguém tinha ainda falado do Indalô. A gente em nenhuma uhum. live ainda comentou do símbolo do Indalô, que é o símbolo da ginástica holística. Legal você ter citado aí. Foi um símbolo que a Marijô, que eu lembre, né, de ter entendido, né, porque essa era uma outra questão, né, a gente com o francês, né, e aliás é uma outra coisa que eu devo à ginástica holística, porque todo o francês que eu sei é da ginástica holística. Eu fiz 1 ano e meio de Aliança Francesa para fazer essa formação, é muito pouco. Eu aprendi muitos vocabulários durante a formação. Aprendi com as Uhum. francesas e com a Silvia, que fala super bem. É assim que fala quando você tem uma dor assim, assada, ou uma dor muscular. Então, eu aprendi muitas coisas. E até hoje, assim, todo meu contato com o francês é daquela época, assim. Nunca mais fiz nenhuma formação. Então, também devo isso à ginástica holística. Mas ela Adriana, escolheu você esse também. símbolo. E você também tinha comentado o quanto, assim, relendo o teu capítulo de novo que você escreveu, você falou do pé e você teve uma experiência muito forte corporal mesmo com a ginástica holística, né? Desde o pé até toda a experiência que você relata e que você tinha comentado comigo o dia que a gente papeou um pouquinho. A experiência foi muito vivida, né? Dessa prática. Sim, eu ia deixar isso Pode, pro então final. vamos deixar para o Não, não, final. não, vamos falar Não, já, senão a gente. Não, não, já engatamos no assunto. É porque nesse segundo ano de formação, eu acho que assim, foi ali que eu realmente acho que entendi o que é esse trabalho, a transformação que ele fez no meu corpo, na minha vida, emocionalmente, de construção de caráter. A Marijô falava algumas coisas que, inclusive, ela falava: tem coisas que eu falo para vocês hoje que vocês vão entender ao longo, vai demorar um pouco. Então, eu acho que algumas coisas demoraram mais do que esse tempo, né? Mas assim, esse segundo ano foi muito mais transformador.
fisicamente e até esteticamente. Eu lembro de uma passagem curiosa, porque a gente, no primeiro momento, fizemos assim, comemos todos os croissants de chocolate, tudo que a gente podia. Tinha um sorvete de marrom glacê perto da casa dela, que era assim, quase bater o ponto todo dia para tomar um sorvete de marrom glacê. Então eu voltei de lá muito mais gorda, né? Só que todo mundo me encontrava e falava assim, nossa, como você emagreceu, essa viagem te fez bem. Porque eu tinha crescido. Eu tinha crescido muito. Eu tava assim, super elegante, crescida, né? Mas lá, durante a formação, eu tive... Foi a primeira vez na vida, apesar de ter feito depois muitas outras formações, a própria osteopatia, a gente às vezes tem isso, a gente sabe da relação da fáscia com o sistema nervoso autônomo, né? Já foi detectado lá as fibras simpáticas nesse tecido, então essa relação somatoemocional. E a gente estava fazendo um movimento, graças a Deus era no final do dia esse movimento, e eu fiz o movimento, e imediatamente eu me senti muito diferente, estranha, como se fosse um corpo totalmente novo que eu estivesse habitando. E aquilo me causou um incômodo que eu não conseguia falar. Nem naquele momento eu consegui falar para a Marijô, só fui falar no dia seguinte. E a gente saiu, eu muito calada, muito calada. E aí fui para frente do Louvre e comecei a chorar, mas um choro assim, mas um choro. Eu chorava, chorava. E aí começou a ficar engraçado, porque eu chorando aquilo, sem ter aparentemente nenhum motivo. E vinha um homem muito grande, numa língua muito estranha, abria minha mão e colocava um ingresso para o Louvre. E eu falava para ele em todas as línguas que eu sabia que eu não queria entrar no Louvre. Eu estava chorando por um outro motivo, que eu queria ficar ali chorando. E aí ele abria minha mão, botava o ingresso. Eu falei, não, eu não quero entrar. E assim, na quarta vez que o cara fez isso, eu resolvi entrar no Louvre. E aí parei de chorar. Mas depois disso, quando eu contei a Marijão no dia seguinte, da minha experiência, eu falei assim, eu acho que eu não quero mais fazer esse movimento, né? E ela falava assim, não, espera, tem o seu tempo e você vai voltar a fazer esse movimento, não é esse movimento, foi alguma coisa que você tinha que viver. E eu realmente demorei muito a fazer esse movimento e demorei muito a dar esse movimento nos meus grupos, que eu tinha medo dele. Claro. Ele foi de uma potência tão grande que eu demorei muito. E foi o movimento que eu escolhi para você fazer, né? Que eu mandei para você. Eu já posso fazer esse movimento, já posso dar. Mas para mim foi muito transformador. Eu acho que a ginástica holística, para mim, como terapeuta, ela foi um método, né? Discussão semântica sobre o que é esse trabalho. Mas para mim foi um trabalho transformador, Josete. Física, emocionalmente, culturalmente, né? Assim, ter feito essa formação lá foi fundamental na minha vida. Né, de entender a relação com o consumo, que é diferente, né, do europeu. E assim, tudo, né, toda a minha vida profissional veio pautada a partir da ginástica holística. A própria escolha da osteopatia tem a ver com isso, né, de como um trabalho que me complementou dentro da terapia manual, né, que é um método de terapia manual diferente. Mas, assim, uma das bases do trabalho da osteopatia é que, na verdade, você é só um facilitador, né? Para aquele corpo atingir o potencial de cura, de homeostase dele. É exatamente o que a gente tem que fazer, né? E para mim foi um exercício enorme como terapeuta chegar até aqui, porque eu tenho uma formação de fisioterapeuta, né? A gente está acostumado a ir lá, intervir, fazer... Querer curar. Querer impor, né, intervir de uma forma direta, né, não indireta. Então, assim, eu tenho que dizer, acho importante, assim, eu sou absolutamente grata aos meus colegas não fisioterapeutas que desenvolveram esse trabalho e que eu pude aprender com eles. Assim, para mim, assim, a Silvia é uma pessoa de destaque, né, que foi, assim, uma pessoa muito próxima, com quem eu desenvolvi muitos projetos de trabalho
com a ginástica holística, mas mais do que isso, assim, que eu aprendi com a Silvia, né? Que eu não tive a maturidade de incorporar lá na formação com a Mariju, mas que com o tempo eu fui entendendo o que a Mariju estava dizendo através da Silvia, a Joyce, Maria Emília, enfim. Vou deixar pessoas de fora aqui, mas muitas pessoas que me ajudaram ao longo do tempo a ir compreendendo o que era esse trabalho e incorporando isso na minha prática e na minha vida, né? Então, assim, eu acho que eu só tenho esse trabalho hoje por isso, né? Especialmente a Silvia, que é uma parceira, assim, que se aproximou muito de mim quando ela voltou da França, né? Depois que ela voltou. A Joyce eu vejo menos, apesar de a gente morar no Rio, a gente se vê muito pouco e trabalhou, mas a Joyce me substituiu quando minha filha nasceu nos meus grupos, Ah, né? é? Então Ah, que legal. foi muito bacana, assim, foi um conforto poder sair, né, do consultório e deixar a Joyce com os meus grupos, assim, me deu um super conforto poder fazer isso. E aí, assim, esse trabalho, essa compreensão do trabalho foi me fazendo ter as minhas outras buscas, né? E até hoje ele está aí presente na minha vida. Eu falo que assim, a ginástica holística não vai estar para ser. Ele interferiu até em como o meu consultório é, né? Claro. Porque aquilo que eu te falei, né? O osteopata, o sonho de um osteopata é ter uma maca elétrica, né? Todos os meus amigos falam assim, pô, Adriana, você não tem uma maca elétrica? Eu falei, gente, não posso. Meu consultório tem que estar livre, eu tenho que poder desmontar, porque eu tenho um outro trabalho que eu nunca vou deixar de ter, que é esse, pá. E aí, assim, tudo, a mesa desmonta, as cadeiras encolhem, tudo é pensado nesse trabalho. E aquilo, eu tenho gente que faz aula de grupo comigo desde que eu voltei da França, né? As pessoas. E agora, na pandemia, né, eu te contei, eu tenho uma aluna de quase 90 anos que está fazendo aula pelo Zoom. Sim, é uma coisa assim que me emociona. Toda aula eu olho para ela e falo assim, não acredito que essa pessoa com quase 90 anos está aí 2 vezes por semana fazendo aula comigo pelo Zoom, né? Então, Eu acho assim, legal isso você ter falado, porque a gente coloca que a ginástica holística ela pode ser vitalícia, né, Adriana? Ela tem tempo para começar, mas ao acabar pode ser para sempre, um casamento eterno. e é um dos poucos trabalhos que você pode fazer isso, né, Josete? Assim, e a potência desse trabalho, eu fico hoje quando eu vejo os estudos sobre dor, né, sobre as conclusões que chegam sobre a dor, especialmente o trabalho sobre a dor crônica, né? Então, que trabalho que você pode ter que pode realmente mudar em grama corporal de movimento? Que vai trabalhar a cinesiofobia. Tem algum trabalho melhor do que esse para trabalhar a cinesiofobia? Né? Um respeito, com tranquilidade, com o tempo de cada um, com a estímulo parasimpático, né? Contrário lá, simpaticotonia da dor. Então, assim, é um trabalho de uma riqueza incrível. Quando o pessoal da estabilização segmentar começou a discutir transverso do abdômen em 1992, não sei se você acompanhou o pessoal Na Austrália. da Austrália. Eu falei, gente, e eu lembro uma palestra eu perguntar, olha, e o períneo? Vocês incorporam nesse trabalho? A pessoa, não, o períneo não, a gente pensa no transverso. Eu falei, bom, ok, tá, tudo bem, eu vou continuar fazendo o que eu já fazia. 3 anos depois, o Paul Rhodes publica a importância do períneo nesse trabalho. Eu falei, pô, demorou, hein? E olha que o Paul Rhodes é um gênio, mas ele demorou. A doutora Refrit falava isso lá atrás, em 1900 e pouco. Né? Então, o quanto essa mulher, cara, Foi sábia. foi sábia e o quanto a gente, nossa, teve sorte de receber isso pela Marjô, né? Assim, Sim. eu considero uma sorte incrível. Né? E Então, ela também te deu outras sortes aí. Você comentou que ela te introduziu algumas coisas na sua vida pessoal, alguma bebida ah, famosa na França. falei, ué, bebida. É que eu passei 2 aniversários consecutivos, porque a formação era entre junho e julho, né? E eu faço aniversário dia 15. Então, ela
O primeiro ano ela fez uma coisa super gentil, ela fez uma sopa de peixe pra gente, né? E aí ela fez um Kir Royal, né? Que eu adoro tomar até hoje. Eu acho levinho, docinho, né? E eu lembro da Marijô sempre, né? Outro dia eu fui em algum lugar comer, eu falei assim, gente, não, foi quando eu saí, a última vez que eu fui ao restaurante com a minha filha, a minha filha é vegana, né? Então a gente, quando sai para comer, é basicamente um restaurante só, aí não tinha no cardápio. Eu falei pro cara assim, vem cá, você faz Kir Royal? Aí ele falou assim, faço. Eu falei, eu queria um dela, assim. Foi. E tem uma coisa que foi muito triste também, mas que aproximou a Marijô da nossa turma, que eu não sei se você lembra, mas assim, durante a nossa formação, o marido dela faleceu subitamente, né? E eu estava lembrando no outro dia disso, porque ela no dia seguinte estava dando aula pra gente. Ela falou, olha, vocês atravessaram o Atlântico, preciso dar aula para vocês. Eu lembro de estar deitada assim, olhando ela de cima, né, falando os movimentos, e de não saber o que fazer com o meu olhar, né? Porque o que você faz, né? Não tem Até porque palavra. aquilo estava sendo uma experiência de vida, né? Uma pessoa que acaba de perder o marido e não deixou a peteca cair. Estava ali trabalhando, Cara, tocando. e a missa lá de sétimo dia é uma missa de corpo presente, Josete. Ah, É, é. E aí, assim, de novo o Silvio fez lá toda a intermediação, né? Que era a pessoa que falava o francês mais fluente. fluente e tal. E aí a gente conseguiu conversar com a Marijô e convencemos ela que talvez fosse importante ela tirar uma semana para ela se recompor, para ela poder fazer todas as coisas, para viver o luto dela, né? Ter esse direito de viver um luto. Foi realmente uma morte súbita, ele não estava doente, ele teve uma parada cardíaca. Nossa Senhora. Foi uma coisa assim bem. E aí foi a primeira vez que a gente teve, que eu pelo menos tive contato com a Catherine Casini. Ela veio dar pra gente, ela já estava sendo preparada, né, ali para ser a formadora, pelo menos para o grupo de fisioterapia, né, na França. E aí ela veio e deu aula pra gente. E uma semana depois a Marijô voltou a assumir esse posto, né, dela de formadora, mas foi interessante pra gente também, né? A Catherine Casini era uma outra pessoa, né? Uma outra voz, um outro jeito de conduzir, foi interessante, mas teve esse episódio que foi muito triste, mas que fez a gente, né, tá muito mais próxima da Marijô. Ela ficou muito agradecida, gente, pelo Imagino. acolhimento, pelo carinho, porque aquela coisa francesa, né? Mais distante, Queria. mas um bando de brasileiro, né? Queria abraçar ela, queria, né? Então foi uma coisa marcante, vamos dizer assim, mas foi bem bacana, né? A gente teve essa, ué, o que houve aqui? Você virou a tua câmera. Verei. Aí. A gente teve essa experiência difícil, mas que nos aproximou. Um aprendizado Um também. aprendizado muito grande. Adriana, você comentou comigo que você também, em um certo momento, fez um trabalho voluntário aí no Rio de Janeiro com a saúde da mulher com incontinência urinária e você tem um artigo publicado, né? Fala um pouquinho isso, como é Eu que acho foi esse importante trabalho, que falar. eu acho que é uma contribuição da ginástica holística, né, para a tua vida profissional e para a gente, brasileiros aí. Eu acho muito importante que a gente fale sobre isso, porque eu acho que a gente precisa escrever mais, Josete, a gente precisa publicar mais. Hoje, quando eu entro nesses fóruns de dor crônica, eu vejo muito falar do Feldenkrais, que é um método também de reeducação somática pelo movimento, mas que publica muito. E o Feldenkrais, quando você vai ouvir as bases do trabalho, se assemelha muito às bases do trabalho Muito. da ginástica holística, né? Só que a gente não publica, ninguém conhece esse nosso. Quer dizer, ninguém não, né? Mas acho que mais gente Poucas. poderia conhecer esse trabalho se a gente publicasse. E assim, eu queria fazer um trabalho voluntário há muito tempo e eu tenho um amigo que é uma pessoa muito brilhante, é um fisioterapeuta que realmente reúne tudo que pode ter uma pessoa, que é o Leandro Nogueira, aqui do Rio,
porque ele, além de ser um cara que trabalha muito, atuante, ele é um pesquisador incrível, publica, tem pós-doc, é um cara, o meu exemplo de vida. E aí ele coordenava um ambulatório no Gafre, que é um hospital que hoje a minha filha faz faculdade de medicina lá, né, na Unirio. Por coincidência, ela vai frequentar esse mesmo lugar. E eu falei, eu quero ser voluntária. Ele falou assim, olha, eu só aceito voluntariado aqui com projeto de pesquisa. Se você quiser. Eu falei, tá, tudo bem, vamos embora, vamos fazer. Eu falei, o que que não tem aqui? Né? O que que vocês não têm ainda nesse ambulatório para oferecer? A gente não tem nada com a saúde da mulher. Aí eu falei, bom, eu tenho um trabalho de grupo, se a gente conseguir um espaço aqui, eu queria fazer esse trabalho. E aí a queixa maior, né, a fila, vamos dizer assim, a fila cirúrgica, era a incontinência urinária, tanto feminina quanto masculina, né? A masculina mais por conta do pós-cirúrgico, na verdade, né? Mas a fila cirúrgica feminina era incrível, era enorme. Então a gente conseguiu um espaço no hospital, que é um hospital pequeno, né? E tinha um anexo atrás, com um trabalho que eles tinham lá para idosos. E aí tinha esse espaço físico enorme, grande. A gente improvisou o material simples, a gente consegue fazer isso. E eu comecei a fazer esse trabalho lá. E tinha uma moça, uma fisioterapeuta muito querida, que é a Virgínia Ricobene, que é uma pessoa que até hoje está no grupo lá à frente da fisioterapia pélvica do hospital, que continua até hoje. E ela me ajudava no trabalho. E assim, tem uma coisa muito, muito engraçada que ela não tem formação na ginástica holística, então eu ia apontando para ela. Tinha um senhor, eu nunca mais me esqueço. Ele começou o trabalho, era uma sala imensa, Josete, imensa. Onde ele se colocava? Ele se colocava com a cabeça a 5 centímetros da pilastra. Devia ter 2 pilastras na sala. E aquilo me dava, assim, um mal-estar, mas eu lembrava da Maria Emília, uma vez que eu fui auxiliar ela num workshop que a gente fez aqui no Rio Grande, lá no falecido Hotel Glória, né? Foi muito legal. A gente vai te auxiliar. Ela assim, olha, todo mundo com a mãozinha amarrada para trás. Amarra a mão para trás. Ninguém põe a mão em ninguém. Ninguém põe a mão em ninguém. E aí eu vendo aquele senhor e todo o tempo falando, olha, vamos procurar aqui um espaço de maior conforto. Vejam como é que vocês se sentem bem instalados, onde dá conforto para vocês, onde a gente pode ter liberdade para se movimentar toda a semana. Toda a semana. E um dia, né, esse senhor, eu vejo ele se colocar a meio metro da pilastra, dizendo assim, ai, acho que aqui eu fico melhor nessa pilastra, acho que tá me atrapalhando, né? Eu falei, nossa, Helena, Marijô, ganhei, ué. Marijô, você tá vendo, Marijô? Né? E a gente fez esse trabalho 1 ano e fizemos, assim, era um trabalho para incontinência urinária, mas a gente, como todo bom pesquisador, né, o Leandro já pensou em várias coisas e uma delas ele pensou, vamos aplicar uma escala para dor, para disfunção lombar, né? E aí a gente aplicou a Roland Morris e assim, o resultado que a gente teve foi incrível, né? Antes de se falar não, acho que a gente já tinha o conceito da estabilização segmentar, sim, que foi em 92, né? A gente publicou em 2005, se não me engano. Então já tinha esse conceito, a gente usou ele como embasamento, mas assim, os depoimentos das pessoas foram incríveis, né? Tipo assim, puxa, comecei isso aqui para incontinência, mas sabe que a gente teve uns efeitos colaterais. Meu joelho que doía tanto não dói mais, as minhas costas que doíam não dói mais, né? Eu tinha uma dor de cabeça. E aí o Leandro, obviamente, me fez publicar o trabalho, porque ele é o pesquisador, né? E graças a ele a gente publicou. Isso. E a gente publicou numa revista B2. Então, assim, é muito legal ter um trabalho publicado numa revista indexada que a gente possa se basear para escrever outros, né? É um trabalho simples, não é um trabalho, não é a melhor coisa da minha vida, mas eu acho que dá para a gente basear ali um outro projeto de pesquisa.
Mas eu acredito que naquele momento foi a melhor coisa da sua vida, né? Hoje já não, claro que a gente pode hoje falar com tudo que você já fez que aquele não foi a melhor, mas naquele Não, eu sou momento muito tenho certeza crítica, que foi. Josete. Tô vendo! Olha Mas só, nós estamos com. São 3h15. Você quer mostrar o movimento? Você quer. Eu sei que a gente está aí no papo e está falando bastante, tem coisa para falar ainda. Você quer usar só o vídeo? Você quer demonstrar o movimento? Fica à vontade. O que você prefere? eu não sei como é que eu faria com a logística aqui. Eu achei que que eu te enviando o movimento, a gente podia botar Tá bom? depois. Ou Pronto. então, se você quiser, eu posso descrever para você fazer. A gente deixa ele lá, porque o papo tá bom. E eu achei assim, quero pontuar uma coisinha que você falou, só retomando um pouco que você. A importância que você falou do movimento, Adriana, foi legal você ter falado que assim, o movimento no trabalho da ginástica holística, ele pode trazer uma liberação somatoemocional, né? Não é Uhum, necessariamente, não é um movimento, é aquele movimento que toca no seu momento e na sua questão naquela hora. Pode ser o simples respirar, pode ser esse movimento que você propôs, mas é aquele movimento que move, né? No teu caso foi esse para você, para mim foi outros, alguns pacientes que a gente tem é outros. Aquele uhum. movimento que de alguma forma desperta alguma questão no corpo que ficou registrado, né? Então achei legal você ter falado isso. E realmente depois a permissão de se experimentar de novo naquele movimento e ver que não é mais ele, que tudo bem, né? Isso é uma experiência que a gente vai tendo física também, né? Que Sim. aquilo foi bom e aí você experimenta de novo e degusta que aquilo está sendo bom para você. Então achei isso ímpar você ter pontuado. E Essa eu, contribuição que você fala aí também do teu trabalho, isso é um grande peso para a gente, porque a gente tem quem conseguiu já, como a gente é muito clínica, a gente fica só lá no atendimento e a gente se amarra para não. Então, se a gente também vai atrás, a gente descobre que às vezes você pega um estudo de caso e você pode fazer um grande estudo de caso e publicar esse estudo de caso, né, para ir dando um peso para é essa muito difícil metodologia. escrever, né? É muito É. difícil escrever. Por isso que eu admiro tanto a Ângela, né? Eu acho que tem que ter coragem para escrever, tem que ter paciência. Por Mas isso que eu me esse é um coloquei trabalho. como nesse livro eu me coloquei como curadora, que eu precisava de outras pessoas para me ajudar, sozinha eu não ia dar conta. Mas é muita Então eu coragem assumi o também, papel. Josete. É muita coragem, né? É dispendioso, é trabalhoso. A escrita não é um exercício fácil pra gente, né? Eu acho que nós Não. somos terapeutas, do movimento, né? Então, mas eu acho que esse trabalho ele merecia isso. Né? Eu te falei também que a gente fez um trabalho no SESC, né, dentro do SESC, um trabalho que a princípio era para mudar posto de execução de trabalho, né, de computador, de distância, de como se colocar. E eu acho uma pena a gente não ter publicado isso, porque as experiências que a gente teve de ver a pessoa, antes da gente chegar a ajustar o posto de trabalho, ela mesma ter ajustado, porque ela experimentou um ano da ginástica holística no próprio corpo dela, então ela entendeu que o fio estava curto, que ela estava assim, que o monitor estava distante, ou ela sentou tão mais alta que o computador ficou baixo, teve isso também, né? A Hum. gente, infelizmente, não fez nenhum registro público disso, né? Tá. Então, quantas pessoas devem ter um trabalho desenvolvido, seja no seu consultório, seja em algum... A Ana Clara, Ana Cláudia, desculpa, aqui do Rio, tem esse trabalho da ginástica holística, né? Que foi uma das pessoas que foi fazer a formação aqui no Brasil. Tem um trabalho no SUS também. Ela Hum. faz um trabalho no SUS. Então, tudo isso eu acho que a gente podia, né, aproveitar, compilar isso. Eu sempre tenho, eu já falei em congresso de ortopedia sobre o nosso trabalho, Congresso Mundial de Ortopedia. Sempre que tem oportunidade, quando eu dou aula em pós-graduação, mesmo sendo de terapia manual, eu falo do trabalho da ginástica holística. Assim, teve algumas pessoas, até a gente falou ontem, ontem não, né, na terça, sobre a Tatiele, que te procurou, foi uma dessas alunas da pós de terapia manual, lá de Teresópolis, que se encantaram com, assim, elas foram procurar, né, uma formação em terapia manual. Mas aí eu Uhum. introduzi A uma ginástica aula sobre a holística. ginástica holística, uma aula, uma vivência, né, fiz uma vivência de uma tarde para eles. E dois ou três alunos dessa turma foram fazer a formação. Juntaram um dinheirinho, E guardaram um foram. dinheirinho um tempão.
Ela falou para mim, isso há Ó, muito tempo a que eu tô tentando. Simone, a Simone mesmo colocou, Adriana, que ela fez um trabalho na PAI com a ginástica holística. Ó, deve ter sido um trabalho muito rico também. A Simone Muito é uma legal. gênia, né? A Simone foi minha aluna na Ah, faculdade e era aquela pessoa, eu sempre falo, ela fica com vergonha. Ela tirava, eu dava 9,5 para ela na prova, ela vinha com a prova. Não, mas ela vinha saber o veja que foi. bem, veja bem. Aí eu falei, ai, tá bom, toma 10 logo, porque vai me encher a paciência. E a Simone me acompanhou muito tempo no consultório, ela que me ajudou nesse trabalho com as crianças, né? Porque como a Bia era minha filha, era muito difícil, né? Tinha que ter. E com criança eu acho que tem que ter duas pessoas mesmo, né? No caso a gente tinha três, né? Ah, Tinha a Viviane também. E Simone, super parceira, assim, dá uma aula, assim, eu adoro a aula da Simone. Quando eu não podia ir e ela tinha que assumir o grupo, eu estava tranquila, porque eu sabia que a aula seria maravilhosa. Sou muito grata a Simone. Tá Você rindo lá. colocou você colocou uma coisa quando a gente conversou que eu acho que é importante, porque a gente também tem pessoas que escutam a nossa live, Adriana, para escutar esse bate-papo, que não são só da área. E você comentou da importância da ginástica holística na sua vida, até para um tombo. Lembra que você comentou o quanto é importante Sim, realmente a gente, às vezes, esqueci. o quanto esse nosso trabalho corporal nos prepara até para um acidente. Fala um pouquinho disso, que eu achei Pra que foi tudo, bem legal. né? Pra tudo, né? Emocionalmente, né? Quando você tá. Às vezes eu tava super desorganizada, fazia uma aula, falei assim, nossa. A Silvia usa essa expressão, né? Ontem ela falou assim, me salvou a vida essa aula. É. Mas assim, eu tive uma experiência, por exemplo, que foi cair de uma escada de frente, assim, eu fui, me alavanquei numa escada. Quando eu caí, assim, enquanto eu caí, eu falei assim, acho que eu vou ter um traumatismo crânioencefálico aqui, né? E na verdade, quando eu caí de um jeito que eu fraturei só a unha do hálux, né, do dedão. Eu falei, gente, como pode isso, né? Porque a gente tem uma inteligência corporal muito diferente, né, e uma flexibilidade, né, a partir desse Uhum. trabalho. E a Silvia também teve uma experiência, ela foi até minha casa imediatamente, porque foi bem perto da minha casa que aconteceu. Caiu um fruto na cabeça dela, que deve, acho que tinha quase 2 quilos, isso de uma árvore, né? Então Ah, imagina a inércia. Ela teve um descolamento todo couro cabeludo. Mas se isso cai, esse trauma direto, na cabeça de alguém que tem um corpo rígido, que você não tem essa maleabilidade. maleabilidade, essa tensigridade, né? Essa resiliência, a pessoa ia morrer, né? Ela ter um Uhum. traumatismo craniano, ter alguma coisa mais grave. Então, a gente outro dia estava conversando sobre isso, eu e ela, falou assim, gente, como esse trabalho preparou a gente para a vida, né, Rosete? Uhum. Eu sou Uhum. muito fã, né? E vejo assim, como os alunos, né, apesar dos anos todos, continuam muito fã desse trabalho, os depoimentos que a gente tem, né? Já agora na pandemia, né? Muitos alunos falam assim: Nossa, "Ah, nossa, isso muito, está me muito. É, salvando, fazer essa aula está me sim. salvando", né? Uhum. Isso é uma Uhum. coisa. A primeira aula que eu dei no Zoom na pandemia assim me emocionou muito, né? Porque eu falei assim: "Ai, que bom. Apesar disso tudo, eu ainda vou poder trabalhar, fazer um trabalho Contribuir, né? que eu Continuar com o nosso gosto", propósito, com a nossa promessa. Poder contribuir. né? Isso não é qualquer coisa, né? É muita Não. coisa. Eu vou só, a gente tem 5 minutinhos, eu vou só pontuar duas coisas que as pessoas me perguntaram do movimento. Então, a Adriana conduziu de forma ímpar um videozinho que eu tenho colocado depois de cada live, o movimento com o vídeo, para quem quiser praticar a hora que quiser. Então, a Adriana fez um vídeo, eu vou pôr depois da nossa live você conduzindo o movimento. Para Tá. as pessoas descobrirem qual é o movimento que liberou, que deu uma reação somata emocional. Eu Eu vou, ia, eu eu vou ia botar a colocar. Bia, que é mais jovem, mas não ficou bom, então foi eu mesma. Aí a Adriana também disponibilizou o artigo para as pessoas também terem acesso a esse artigo, né, Adriana, que a gente pode estar passando para quem quiser. E você falou uma coisa quando a gente estava conversando que acho que é legal você deixar como uma fala para quem está nesse caminho, quem quer buscar. A diferença do que é uma proposta de um atendimento individual e de que você consegue num trabalho em grupo. Isso é uma coisa que eu defendo muito, que eu acredito muito, porque é minha escolha hoje. Eu larguei o RPG, eu larguei a medida quase que total dos meus atendimentos individuais de manualidade por uma escolha pessoal, para ficar com o grupo, porque eu acredito nisso.
E eu queria que você falasse isso um pouquinho. Pode ser? Isso, sim, claro. Isso é uma coisa que para mim também foi ficando clara ao longo do trabalho, né? Algumas coisas que... Bom, primeiro a própria doutora Refri está no aide-memoire dela, né? Ela diz assim, mesmo o cliente mais rico que te proponha um trabalho individual, esse é um trabalho para grupo. Mas, obviamente, todo mundo já teve uma experiência de trabalho individual. Mas Claro. isso, eu estava falando nesse congresso de ortopedia mundial, tinha uma pessoa na plateia formada em GDS. Quando eu falei isso, eu falei assim, tem alguma coisa que acontece no trabalho de grupo que não acontece no trabalho individual? Ela falou assim, é exatamente isso eu percebo. E que eu acho que é uma concentração sobre si próprio, que às vezes no trabalho individual isso se perde um pouco, Josete, assim. Eu tenho um amigo que depois foi fazer a formação de ginástica holística, ele foi meu aluno, ele foi lá do Gafré, que é um cara que eu adoro, que é o Rafael Luz, que trabalha com hipnose, né? Na dor, ele trabalha com hipnose, ele falou assim, Adriana, esse trabalho é um trabalho muito próprio para isso, né? Não é hipnose aquela assim, compre batom, não é isso, né? É outro tipo. Mas assim, o tom da fala, em quanto você consegue modular o parasimpático das pessoas, né? Quanto você consegue homogeneizar o grupo. Às vezes, mesmo no Zoom, eu vejo as pessoas Uhum, começando assim, sabe? E daqui a uhum. pouco aquilo se organiza, aquele tempo se organiza, a respiração de todo mundo se organiza. Isso no grupo é muito potente, né? Você Sim, pode ter isso individualmente? Acho que pode, claro, óbvio. sim, Mas pode. assim, não tem essa potência, porque é Uhum, coletivo, né? É uma uhum, organização de, de movimento, de ritmos, que é coletiva. É muito uhum. diferente. Isso eu só entendi, Marijô falava, mas obviamente eu demorei alguns anos para entender isso, né? A tal da maturidade. Isso ficou muito claro para mim. E mesmo a gente, às vezes eu estou mais agitada, eu começo a dar aula, eu vejo aquilo, né? Eu termino a A gente aula vai chegando. num Uhum, bem-estar, numa felicidade, né? Assim, uhum. esse trabalho para mim, Josete, vou te falar, é incrível, é incrível. Eu realmente, assim, sou muito feliz, né? Eu trabalho isso na terapia todo o tempo, né? A minha dificuldade com o trabalho, porque o trabalho me pega, né? Assim, tudo que eu acho É tão porque é bacana, apaixonante, né? Você fala com paixão. Você fala com é tão paixão, dá para bacana sentir a esse osteopatia prazer que se daquilo que você está casa com fazendo. esse, né? Como fundamento. Então, assim, o trabalho, vamos dizer assim, de terapia manual, mecânico, né? Que também tem esse cuidado, mas hoje eu trabalho basicamente com bebês e com gestantes. E junto a ginástica holística é tudo que eu queria na vida. Que bom. A gente vai finalizando, porque vai dar. Ah, Falta 1 minuto e meio. Adriana, obrigada pela sua presença. Foi eu é muito que gostoso. agradeço, Fazia tempo que eu Josete. não te via, fazia tempo que a gente não conversava. Foi muito bom. Sim, acho que Aprendi, muitos aprendi com anos, né? você muito, muito. Aprendi bastante com você nesse momento, a tua contribuição no livro, e aí trazendo mais coisa para nós e todo esse gosto visceral que você tem da ginástica holística que você passa para quem cruza o seu caminho aí. Parabéns. Não, eu sou muito grata, Josete. Muito obrigada pelo convite. Acho que é uma oportunidade, acho que mandei para os alunos, né, para que todo mundo conheça um pouco da história desse trabalho, a contribuição de cada profissional, que teve a sua leitura individual desse trabalho, né? Eu acho que é super importante. Mas eu agradeço muito. O livro ali eu escrevi super em cima da hora, né? Porque eu estava no meio do mestrado, estava Imagina, enlouquecida. é o Mas, que é. assim, foi muito bacana. Eu acho que, assim, obrigada pelo que você está fazendo. Acho que é muito bom. Eu acho que a Marijô, de onde ela tá bem feliz. Que bom, que bom. É a intenção. Obrigada para todo mundo que está aqui. Obrigada, Compartilhem, gente. temos outras lives na próxima terça e na próxima sexta. Quem puder aí escutar, e sempre gravada, para quem não puder na hora, ver depois. Tá Eu tô bom? vendo sempre depois, atrasadinha. Obrigada, Adriana. Obrigada a você, Obrigadão. Josete. Um Obrigada, beijo gente. grande. Beijo, tchau. Tchau.